Então, como eu tinha prometido a vocês, a gente fez a revisão lá na aula online, através da plataforma, do aplicativo, mas aí não deu tempo de a gente ver tudo. Eu falei, vou fazer e mandar para vocês depois um pequeno vídeo aí com a revisão sobre o assunto que a gente viu. Mesmo aqueles que a gente viu durante a aula, como, por exemplo, equação modular. Eu já fiz um de equação exponencial, foi o primeiro, aí depois eu posto tudo junto. A nossa prova vai ser terça-feira à tarde, então você tem, vou colocar no fim de semana, então você vai ter o fim de semana e a segunda-feira pela manhã para dar uma olhada aí, dar uma revisada, além da revisão que a gente já fez na sala de aula. Então, bora lá. Equação modular. Vamos lembrar primeiro que a equação envolve igualdade, né? Uma equação é uma igualdade entre duas sentenças matemáticas, numérica com numérica, algébrica com numérica, algébrica com algébrica. No caso da equação modular, você vai ter duas sentenças matemáticas, uma igualdade entre duas sentenças matemáticas, onde pelo menos uma delas apresenta o módulo e neste módulo a incógnita. Ou seja, você vai ter a incógnita, a variável, dentro do módulo. Para resolver, vou colocar aqui os exemplos. Para resolver, a gente vai usar a definição de módulo, né? Módulo é o seguinte: módulo de um número, por exemplo, um número x qualquer, pode ser um número real. Existem duas possibilidades. Se esse número for positivo, a gente repete ele. Então, o módulo de x é x, se x for maior que zero. Maior que zero é o quê? Vou botar igual aqui também. Maior ou igual que zero é um número positivo ou nulo. Então, se repete. For zero, tranquilo, repete zero. E se for negativo, a gente multiplica ele por menos 1. Se x for menor que zero. Se a gente multiplicar um número negativo por menos 1, ele fica positivo. Então, o módulo é sempre dessa forma, o módulo é sempre negativo. Então, aqui, por exemplo, pegar o módulo de um valor aqui, sei lá, 3. 3 é positivo, então o módulo de 3 é o próprio 3. E se fosse o módulo de menos 3? O módulo de menos 3, aí 3 é negativo, então vai ser menos 3. Em jogo de sinal ali, né, menos vezes menos vai dar mais, né? Então isso aqui vai ser igual a 3. Parênteses aqui ficou meio... Dessa forma, o módulo é sempre positivo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de equação modular, em que você tem um módulo igual a um número, valor numérico, o módulo igual a expressão algébrica, o módulo igual a um número, o módulo igual a módulo, são os exemplos que vão aparecer, né? Ou você pode ter a soma de módulo ou subtração também. Então, na verdade, você tem módulo igual a número, módulo igual a expressão algébrica, módulo igual a módulo e soma de módulos de formas variadas, né? Ou multiplicação e soma. Ou seja, você vai ter uma expressão, uma equação, uma expressão algébrica que apresenta o módulo somado sendo multiplicado. E a forma de resolver é bem parecida. Na verdade, a gente usa a definição, né? Se você tem duas possibilidades aqui dentro, mas fora você só tem uma. Percebeu isso? Aqui dentro o x pode ser positivo ou negativo. Fora ele só pode ser positivo. Então, se a gente colocar uma equação onde o resultado fora é negativo, esquece, porque essa equação não tem solução. Você coloca aqui x² menos 2x, vou botar no segundo grau aqui, mais, deixa eu ver, 3. Igual a menos, sei lá, menos 1. Então, essa equação aqui ela não tem solução, a solução é vazia. Porque o valor fora do módulo ele é negativo. E a gente sabe que, por definição, quando você extrair o módulo, ele sempre vai ser positivo. Dentro ele pode ser negativo. Então, a gente vai levar isso em consideração na hora de resolver a equação modular. Para pegar alguns exemplos desses aqui e resolver, né? Pegar primeiro esse aqui, que tem módulo igual a número, módulo igual a expressão, módulo igual a módulo e a soma dos módulos aqui. Perceba que dentro do módulo pode ser do primeiro ou do segundo grau a equação. A expressão, né? A expressão algébrica. Então, primeiro exemplo. Eu tenho aqui o módulo de 2x menos 7 igual a 5. Esse número aqui, ó, 2x menos 7, esse valor, essa expressão,
ela pode tanto ser o 5 ou pode ser o menos 5, porque o resultado fora é 5. Então, são os únicos dois valores que vão ser igual a 5. Dessa forma, então, eu vou ter dois casos. E lembrando o seguinte também, ó, que, por definição, o módulo ele é sempre positivo ou nulo. Então, o valor fora é positivo ou nulo. Qual foi a definição que a gente escreveu na página anterior? Que o módulo de x é igual a x se x maior ou igual a zero. Ou seja, se ele for positivo, você repete. E o módulo de x igual a menos x se ele for negativo. Então, se ele for negativo, multiplique por menos 1. Então, você pode ter ali, ó, 2x menos 7 igual a 5, ou seja, considerando que essa expressão, quando você substitui o valor numérico dela, do x, você vai ter uma expressão, um valor numérico igual a 5, positivo, um valor numérico igual a menos 5. Com isso, a gente tem sempre duas possibilidades para resolver uma equação modular. Então, bora fazer isso. Vamos pegar essas duas possibilidades e resolver a equação. Quando você faz isso, na verdade, você está extraindo o módulo, né? Você está extraindo de dentro do módulo a equação, a expressão, igualando ao valor que está fora, resolvendo essa equação, que pode ser do primeiro ou do segundo grau. Então, eu vou ter aqui o seguinte. A primeira possibilidade. 2x menos 7 igual a 5. Para resolver, né, o que eu faço aqui? Tiro esse, vem para cá, fica positivo. Então, 2x igual a 5 mais 7, que será 12. Então, 2x igual a 12, e, consequentemente, né, x igual a 12 dividido por 2. A gente aprende o seguinte, que quando soma de um lado, subtrai do outro, se subtrai de um lado, soma de outro, se multiplica de um lado, divide do outro. É uma forma prática de dizer isso, porque, na verdade, você tem aqui um balanceamento, né? Você tem algumas propriedades matemáticas, alguns princípios, onde você está usando, né, balanceando. A ideia é essa. Então, na verdade, aqui, esse 7 aparece positivo desse lado, não é porque a gente pegou de um lado e jogou para o outro, não. Ele aparece positivo do outro lado porque a gente somou 7 positivo dos dois lados, porque a gente queria que só sobrasse 2x aqui. Para que sobre só o 2x, eu tenho que tirar o menos 7. Como é que eu faço para tirar isso? Como é uma equação, se você somar o mesmo valor dos dois lados da equação, essa equação continua sendo uma equação, ela não se torna uma desigualdade. Então, se eu somar mais 7 desse lado e mais 7 do outro lado, 7 menos 7 vai ser zero, então sobra só 2x, do outro lado fica positivo. A mesma ideia na multiplicação. Eu não estou passando esse 2 aqui para cá. Eu estou dividindo as duas equações por 2. O 2, então, de um lado, 2 dividido por 2 dá 1, vezes x dá x, porque eu quero que fique o x sozinho. Compensação, né, do outro lado vai aparecer a expressão numérica, né, 12 dividido por 2. Então, a gente é mais prático dizer para vocês, né, que o 7 passou e que o 2 passou. Que está somando, passa subtraindo, está multiplicando, passa dividindo. Porém, existe um processo algébrico ali, que mostra que a gente pode fazer isso. E a gente acaba pulando alguns passos. Então, 2x igual a 12 sobre 2, depois x igual a 12 sobre 2 e x igual a 6. Então, primeiro essa solução, x é 6. Perceba que se x for 6, 2 vezes 6 é 12, 12 menos 7 é 5, e o módulo de 5 é 5. Bora ver a próxima outra possibilidade, que é quando a gente vai considerar que aquela expressão ali, 2x menos 7, é negativo. Então, você vai ter 2x menos 7 igual a menos 5. Resolvendo a equação, né? 2x igual a menos 5 mais 7, ou 7 menos 5. Que vai dar menos 2 positivo, não é isso? E 2x igual a 2, divide, x igual a 2 dividido por 2, x igual a 1. Note também, eu vou fazer vou considerar as duas soluções, né? Porque existe a possibilidade da gente resolver a equação modular e o valor não fazer parte da solução. Se achar uma resposta que não é a solução. Para verificar isso, a gente pega, substitui o x no módulo e verifica se a solução é verdadeira. Né? Para ser verdadeira, tem que dar 5 nos dois casos. Tanto quando x igual a 6 e quando x igual a 1. No caso de x igual a 6, a gente fez, né? 2 vezes 6, 12. 12 menos 7, 5. O módulo de 5 é 5. No caso de x igual a 1, você vai ter 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 7, menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5.
Não se esqueça que nesse caso a gente multiplica por -1 quando for para negativo. Então, as duas soluções são verdadeiras, então a resposta, né? Solução da questão 1, do problema 1 é 1 e 6. Então, essa ideia a gente vai usar em outros problemas. Aí você fala, se for uma expressão algébrica em vez de um número, a gente vai usar a mesma coisa, né? Se a gente tirar, dentro ele só tem duas possibilidades. Ou o resultado ali é positivo, é um número positivo, ou é um número negativo. Como aqui fora é uma expressão, então você pode ter expressão positiva, a gente repete, a expressão negativa. Então, de qualquer forma, você vai ter duas possibilidades. Então, você vai ter 3x menos 7 igual a 2x menos 1. Então, estou considerando que é positivo o valor fora, o valor dentro, né? Quando se extrai, fica positivo. E a gente vai ter também 3x menos 7 igual a menos, porque eu estou considerando que esse valor é negativo, e nesse caso, pela definição, a gente multiplica por -1. Aí, o que eu faço? Resolvo as duas equações, as duas são equações de primeiro grau, mais simples de ser resolvido, então basta isolar x para achar, né? Então, a gente só vai ter um passo a mais aqui em relação ao anterior, que tem expressão algébrica dos dois lados, então é semelhante de soma. Então, vem para cá, né? Não se esqueça dessa parte, e esse para cá. Separamos, né? A parte que tem x e a parte que não tem x fica junto. Detalhe importante, ó, que esse 3 aqui é o coeficiente de x. Ele está aqui para indicar a você que existe nesse problema 3x. 3 vezes x são x mais x mais x. E não para somar com esse 7 aqui que não depende de x. Então, para somar, antes eu separo toda a parte que tem x e a parte que não tem x. Então, eu vou ter 3x menos 2 na primeira parte. Do outro lado, eu vou ter mais 7 menos 1. Lembra o sinal? Então, 3 menos 2 dá 1. Então, x igual a 7 menos 1, 6. X igual a 6. Resposta por uma coincidência em relação ao problema anterior. Agora, falta o segundo caso, né? Vou dar negativo. Então, você vai fazer o jogo de sinal aqui. Menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, a gente vai fazer aqui menos 1 vezes 2x. Menos 2x. Menos 1 vezes menos 1. Mais 1. Então, você vai ter 3x menos 7 igual a menos 2x mais 1. A mesma ideia que nós fizemos. Vou separar a parte que tem x e da parte que não tem x. Então, 3x mais 2 igual a 7 mais 1. 3x mais 2 dá 5, 7 mais 1 dá 8. Então, 5x igual a 8, consequentemente, x igual a 8 sobre 5. A solução, x igual a 8 sobre 5 igual a 6. Depois você pode verificar que as duas são verdadeiras, né? Mas não precisa sempre ficar verificando não, né? Já que o problema aqui ele é custo justamente para isso. Então, coloquei um que dê a solução errada. Agora, bora ver um módulo igual um módulo. Aí você... Ah, não, esse aqui é outro. Aí você pensa assim, se você colocar um módulo igual a um módulo, então, logicamente, ó, eu peguei um módulo igual a um número, peguei um módulo igual a expressão algébrica. Eu tive duas possibilidades. Isso quer dizer o seguinte, imagina aí, se você pegar um módulo igual a um módulo, quantas possibilidades você vai ter? 4 possibilidades. Realmente, você tem 4 possibilidades. Mas elas acabam sendo iguais. 2 a 2. O que vai acontecer é o seguinte, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Não é isso? Já que você tem um módulo igual a um módulo. Mas se as duas forem positivas ou se as duas forem negativas, é só uma questão de você trocar a posição da equação. Aí passa a ser positivo e positivo, ou negativo e negativo. Por exemplo, se você tem x igual a 2, se você troca, você tem menos 2 igual a menos x, que é a mesma coisa que x igual a 2. Neste caso aqui, eu tenho dois módulos, mas eu tenho esse valor 5 aqui. Ele atrapalha um pouco. Porém, olhando para a equação, se não fosse esse módulo aqui, essa equação aqui seria do segundo grau. Não é isso? Seria x² menos 4x menos 5. Exatamente isso. Existem alguns problemas que a gente vai fazer uma mudança de variável para resolver a equação e depois resolver a equação modular. Esse é um tipo de problema. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir o módulo de x por y, por exemplo, ou outra letra conveniente. É claro que a gente não usa o mesmo x, para não achar que é a mesma equação. Não usa o a, o b e o c, porque vão aparecer os coeficientes da equação a, o b e o c. Você pode confundir. Então, você pode, só evita esses três para não confundir.
Os quatro, né? X, A, B, C. Então, vamos colocar um Y aqui. Essa é a minha equação modular. Essa equação eu tenho que resolver, mas para resolver eu tenho que achar o valor de y. Então, eu vou tirar aqui o módulo de x e colocar o y. Eu vou ter y² menos 4y menos 5 igual a zero. Detalhe importante, como a gente está considerando o y ali como sendo um valor numérico, ele tem que ser positivo ou nulo. Então, isso quer dizer o quê? Que se você resolver a equação e achar solução negativa, essa solução negativa não pode ser solução da equação módulo de x igual a y. Então, substituindo, a gente vai ter y ao quadrado menos 4y menos 5. Então, só fiz tirar o módulo e colocar o valor do y aqui. Essa equação é a equação quadrática, então a gente vai resolver primeiro, hein, determinando os coeficientes que já estão ali, né? O a é 1, que multiplica o y², o b é o menos 4, que multiplica o y elevado a 1, digamos assim, e o c é o menos 5, que é o termo independente, porque não depende da variável, não depende da incógnita aí. Calculamos o delta para a gente saber se essa solução tem se essa equação tem uma solução, duas soluções ou nenhuma. O delta é b² menos 4ac, o b é menos 4, o a é 1 e o c é menos 5. Então, eu vou ter delta igual a menos 4 ao quadrado, que vai dar 16, menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4, vezes menos 5, vai dar mais 20. Então, você vai ter 16 mais 20, que vai dar 36. 36 é um número positivo, então essa equação quadrática tem duas soluções reais e distintas. Como 36 tem raiz exata, então essa solução vai ser um número racional ou vai ser um número racional, digamos assim. Se aparecer uma raiz aí que não tem raiz exata, então você vai ter uma solução irracional. Mas aqui você tem uma solução racional. Então a gente vai substituir agora para achar esses valores, né? Que a gente faz substituindo o b, o delta e o a. O b é menos 4, então menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Então você vai ter 4 mais ou menos 6 dividido por 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então nós vamos ter essa equação, equação não, já é mas a gente põe uma equação porque tem igualdade. Então a gente vai ter para achar o valor de y duas possibilidades. Somar 4 mais 6, subtrair 4 menos 6. Então, primeira possibilidade, 4 mais 6, 10, dividido por 2 dá 5. Vou colocar o 5 aqui. A menos que eu tenha colocado fora de ordem, ele aparece depois. E 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, você tem duas possibilidades aqui. Está aqui igual a menos 1. E se você prestou atenção no que eu falei, você sabe que esse menos 1 aí não serve para a gente. Mas o 5 serve. Como o módulo de x igual a 5, então, e o y, desculpa. Como o módulo de x igual a y, e y é igual a 5 e igual a menos 1, você vai ter essas duas possibilidades. Então, o módulo de x igual a 5. Então, vou tirar o y e colocar 5. Aí você tem duas possibilidades. Os valores que o módulo dão 5 é o mais 5 menos 5. Isso quer dizer que x igual a 5 ou x igual a menos 5. No segundo caso, não vai funcionar, né? Se o módulo de x é y e y é menos 1, não existe, né, não existe solução, né? Porque a gente sabe que o módulo de x é sempre positivo ou nulo, é maior ou igual que a zero. Não se esqueçam disso, né? Então, isso quer dizer que essa parte aqui, né, para o segundo valor de y, a equação não tem solução. Então, acaba que a gente tem só essas duas soluções para essa equação. X igual a 5, x igual a menos 5. Você também poderia fazer o seguinte, ó, que o módulo de x², lembra que quando você eleva um número ao quadrado, não existe a possibilidade dele ser negativo, né? Levou a expoente par, a resultado é positivo. Não importa se a base é positiva ou negativa. Então, se você colocar um número negativo aqui, o resultado é positivo. Se for positivo, já sabe que é positivo. Isso quer dizer que o módulo aqui de x² é igual ao módulo de x² de x, que é igual a x². Que o módulo é sempre positivo. E o x² também. Então, você poderia ter colocado aqui, né? E substituir só isso aqui.
e avaliar duas equações. Considerar primeiro x igual a positivo, então ficaria o seguinte: x quadrado menos 4x vezes x, que vai dar 4x, menos 5. Seria a primeira equação. Segunda equação seria x quadrado menos 4x vezes menos x, porque aí você considera um módulo negativo, menos 5, menos vezes menos dá mais. Então, você teria duas equações. Você teria x quadrado, vou colocar aqui. Isso sem fazer substituição, né? X quadrado menos 4x menos 5, que vai ter como solução a soma da 5 e o produto da menos 5. Aqui zero, e você vai ter x quadrado mais, porque aí o x seria negativo e menos com menos dá mais, 4x menos 5. Então aqui você tem uma solução positiva e uma solução negativa, aqui você tem uma solução positiva e uma solução negativa. A solução negativa não vai servir para a gente, que vai ser justamente menos 1. Então, por exemplo, 5 menos 1 dá 4, vezes menos aqui dá menos 4. Lembra que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, b é 4 e a é 1. 4 dividido por 1 dá menos 4. Então, você teria dois números que somados dão 4 e depois multiplica por menos. Então, é 5 e menos 1. Aqui é o inverso, mas dá a mesma coisa, né? Os dois são negativos. Você teria menos 5 por menos 1 também aqui. Apareceria também como solução, que a gente já viu aqui. De qualquer forma, você ia achar soluções x igual a 5, x igual a menos 5, x igual a menos 1, e aí ia verificar depois, quando você substituísse, ia verificar que o menos 1 não funciona. Você pode substituir aqui e vai ver que não vai dar certo. Por exemplo, se x for 5, 5 ao quadrado é 25. O módulo de 25 é 25. Se x for 5, então você vai ter 5, 4 vezes 5 dá 20, então ficaria menos 20. Então você teria 25 menos 20, que dá 5, 5 menos 5 dá 0. Se x for menos 1 aqui, você vai ter menos 1 ao quadrado. O módulo de menos 1 é mais 1, então você teria menos 4 vezes 1, então você teria 1 menos 4, que daria menos 3, menos 5, que daria menos 8. Então, você ia verificar que não tem a possibilidade de x ser igual a menos 1. Se x for 1, a mesma coisa aqui. Né? Aqui ficaria negativo, aí você daria menos 8, menos 8. Então, realmente, só tem essas duas possibilidades, o mais 5 e o menos 5. O menos 5 também daria, né? Porque o módulo daria 5, aí 25 menos 20 daria igual a 5, 5 menos 5 dá 0. Mas substituindo aqui vai tranquilo. A questão é que você aumenta um passo na resolução do que você fazer essa interpretação aqui de considerar o x positivo e o x negativo. E aí você teria duas equações. Quase ninguém vai lembrar disso, né? Então é melhor fazer a substituição. Então, para y igual a menos 1, a solução é vazia. Então, consequentemente, a solução da questão é menos 5 mais 5. Ficou fora de ordem ali, como eu havia dito. Agora, bora ver o caso em que você tem um módulo igual a um módulo, porque aqui, na verdade, é um módulo igual a um módulo. Porque a gente pode pegar como é igual a zero, substituir aqui não dá porque você tem valor diferente aqui. Para fazer a substituição de uma equação modular, você tem que ter o mesmo módulo dos dois lados da equação, ou aparecer o mesmo módulo em outras partes, sendo somado, sendo multiplicado, sendo subtraído. Nesse caso aqui, não, né? Nesse caso, os módulos aqui são diferentes, têm expressões diferentes. Então, nesse caso aqui, o mais prático é você pegar esse aqui, ó, trazer para cá. Aí você teria que o módulo de x quadrado menos 3 menos o módulo de menos 2x mais 5 igual a zero. Então, você ficaria com, de um lado, um módulo, do outro, o outro módulo. Você teria o módulo de x quadrado menos 3 igual ao módulo de menos 2x mais 5. Aí eu disse na instante nesse caso, esse valor aqui pode ser positivo,
mas esse valor aqui também pode. Então, você teria duas soluções positivas. Esse valor aqui pode ser negativo, isso aqui pode ser positivo. E você pode ter as duas negativas, e aqui ser positivo, e aqui ser negativo. Aí você fala, a gente vai ter que resolver 4 equações? Não. Porque menos vezes menos é mais. E mais vezes menos é menos, e menos vezes mais é menos. Então, na verdade, essas soluções aqui é como se elas tivessem sido trocadas. Você, ó, trocou da equação. Por exemplo, eu disse o seguinte, ó, x igual a 2. Se x é igual a 2, então menos 2 é igual a menos x. Tá certo? Por que está certo? Porque a gente só fez trocar o lado aqui. Eu fiz isso, trouxe isso para cá, trouxe isso para cá. Ele fica negativo. O que você faz quando a variável fica negativa? A incógnita. Explico por menos 1. Então, menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos. E menos vezes menos dá mais. Então, você teria o quê? 2 igual a x. De qualquer forma, né? As duas positivas e as duas negativas vai ser a mesma coisa. E se for sinais trocados, quando você trocar o lado, vai trocar o sinal, né? O menos fica mais e o mais fica menos. Então, na verdade, aqui você só tem duas possibilidades. Ou elas têm o mesmo sinal, ou elas têm sinais diferentes. Então, a gente vai resolver considerando com o mesmo sinal, aí tanto faz se é positiva, as duas positivas, ou as duas negativas, e a gente vai considerar também sendo com o sinal trocado, uma positiva e outra negativa, ou negativa e positiva. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, de qualquer forma, eu vou ter duas possibilidades, e não 4, como a gente havia imaginado, que elas serão iguais. Então, considerando que as duas são positivas, que é o mais prático, né? Se as duas forem negativas, você vai ter que fazer jogo de sinal. Então, considerando as duas positivas, repete ela. Então, fica x² menos 3 igual a menos 2x mais 5. Considerando uma positiva e a outra negativa, então você vai ter x² menos 3 igual a menos 2x mais 5. Troquei o sinal. Então, você tem, resolvendo essas duas equações resolvemos o problema. Então, x² menos 3 igual a menos 2x mais 5. Como é a equação do segundo grau ali, perceba que a única coisa que dá para somar ali é o 3 e o 5, que são semelhantes. Então, você vai ter x² mais 2x, esse aqui fica negativo do lado de cá, menos 5 menos 3, menos 8, igual a zero. A equação do segundo grau, como é que a gente resolve? Identifica os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 8. Calculo o delta para saber quantas soluções é possível nessa equação. Lembra que se o delta é positivo, você tem duas soluções reais e diferentes. Se o delta é negativo, você não tem solução. Se o delta for zero, você tem duas raízes reais iguais. x1 igual a x2. Nesse caso aqui, o delta vai dar positivo, né? Porque vai ter o jogo de sinal ali. Você vai ter 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 8, mais 32. 4 mais 32 dá 36. 36 é um número positivo, então a equação tem duas raízes reais diferentes. Além disso, 36 tem raiz exata, né? Fica mais fácil. Na hora de a gente calcular o x, né? Substituir o valor de B, o valor do delta e o valor de A, x vai ser menos 2, mais ou menos 6, dividido por 2A. Então, separando, você vai ter x1 igual. Deixa eu apagar essa parte aqui que ficou em cima, pode confundir aqui. Ali foi só para mostrar a possibilidade aqui. Mas como é um vídeo, se você não... Você pode pausar depois e copiar. Então, primeira possibilidade. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí, para não achar que é um sinal negativo ali. A primeira possibilidade é o x1, né? É menos 2 mais 6 dividido por 2. 6 menos 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. x2 será menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Perceba que neste caso aqui, a gente não vai igualar o menos 4 ao módulo de x, então a solução pode ser negativa. A solução só não pode ser negativa quando a gente faz a substituição de variável e a gente ainda vai ter que resolver o módulo no final. Nesse caso, a gente já tirou do módulo, então pode ser positivo ou negativo. Entendido?
Então, aqui nesse caso, já era o módulo. Então, pode ser positivo o x, porque ele vai estar no módulo, né? Ele pode ser positivo ou negativo. Segundo caso, você vai ter x² menos 3 igual a menos 2x mais 5. Então, jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos. Então, você vai ter x² menos 3 igual a 2x menos 5. Trazendo todo mundo para um lado só e somando os semelhantes, você vai ter x² menos 2x mais 2. Então, coeficiente A é 1, B menos 2 e C é 2. Calculo delta, deu para perceber que vai dar negativo ali, né? Você vai ter 4 menos 8. Então, B é menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2, 8. Então, você vai ter 4 menos 8, que vai dar menos 4. Delta negativa, a equação quadrática não possui solução. Então, a única solução possível aqui é x igual a menos 4 e x igual a 2. Se você quiser verificar, pode, para ver que vai dar certo, mas acho que não tem necessidade, não. Então, a gente viu aqui os principais exemplos de equação modular. Em todos os casos, o que foi que nós fizemos? Usamos a definição e calculamos as duas possibilidades possíveis. Que as duas possibilidades possíveis são o valor dentro do módulo ser positivo e o valor dentro do módulo ser negativo. Então, você tem sempre essas duas possibilidades. Bora ver aqui pelo menos umas duas questões da página 18 e 19, que é a parte que tem a equação modular, o módulo de vocês, módulo 2, capítulo 4. Vamos ver a questão 16, porque você tem módulo de módulo. Tem o seguinte, a soma das raízes distintas da equação. A soma das raízes da equação é igual a... Aí qual é a equação? O módulo do módulo de x menos 2 igual a 2. Aí você fala, você não falou disso aí não. Tem módulo aqui, mas falei que era igual aqui, ó. Módulo é igual ao número. Então, considera o maior aqui. O que você tem? Duas possibilidades. Ou esse módulo é mais 2, ou ele é menos 2. Aí tem outro módulo, então você vai fazer isso duas vezes. Você vai considerar primeiro o módulo maior, que é esse aqui, ó. Outro aqui. Então, o módulo, esse valor que está aqui dentro, o módulo de x menos 2, pode ser igual a 2. E o módulo de x menos 2, pode ser igual a menos 2. Que são as duas possibilidades que a gente falou anteriormente, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer também é resolver duas equações. Então, você vai ter dois casos aqui, duas possibilidades. Módulo de x menos 2, que é o valor que está aqui dentro, ó, estou pegando esse valor aqui dentro. X menos 2 igual a 2, ou o módulo de x menos 2 igual a menos 2. No primeiro caso, eu vou ter, quando trouxer, né? É grosseiro, mas é isso mesmo, né? A gente se acostuma a falar e depois perder o costume é difícil. Menos 2 vem para cá, fica mais 2, 2 mais 2, 4. Resolve essa equação, você tem duas possibilidades, porque é um módulo. Então, o valor ali dentro do módulo pode ser mais 4, pode ser menos 4. Então, você vai ter x menos 2 igual a 4. Então, nesse caso, x vai dar, vai passar, x igual a 6. E você vai ter x menos 2 igual a menos 4. Então, x vai ser igual a menos 2. Tá resolvendo, né? Primeiro caso aqui, vem para cá, fica positivo, 4 mais 2 dá 6. Segundo caso, vem para cá, fica positivo, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, essas duas possibilidades aí, são as duas equações, são as duas soluções para o primeiro caso aqui, que é quando esse valor aqui for positivo. Quando ele for negativo, vai dar zero ali e vai ficar fácil, né? Porque só tem uma possibilidade, né? X menos 2 é igual a zero. Zero não tem sinal. Não se esqueça que a gente trouxe para cá, né? Fica positivo, 2 menos 2 é zero. Então, esse caso aqui, ó, x menos 2 igual a zero e x igual a 2. Então, você tem três soluções aqui. E as três são verdadeiras, né? Ou não? Perceba aqui, ó, se x for 2, 2 menos 2 dá zero. E o módulo de menos 2 é igual a 2. Se x for menos 2, menos 2 dá menos 4. O módulo de menos 4 é mais 4. 4 menos 2 é 2 e o módulo de 2 é 2. Se x for 6, 6 menos 2 é 4
O módulo de mais 4 é 4. 4 menos 2 é 2. E o módulo de 2 é 2. Essas três soluções aqui se verificam aqui na equação modular. Então, as três soluções são verdadeiras. Como a gente queria somar as soluções, então a gente vai somar 6 menos 6 mais 2. 6 menos 6, 6 menos 2 dá 4, 4 mais 2, 6. Você pode cancelar aqui logo, né? Você tem valores iguais e sinais trocados. 2 menos 2, 0, x igual a todo. Resposta 6. Que está na letra D ali. Aí peguei mais uma questão também, que a gente tem uma substituição ali, né? Acabou ali que a gente tem, é uma questão do ITA. Cadê ela? Achei, questão 18. Aí a gente acha que a questão do ITA é sempre difícil, mas normalmente ele cobra o conhecimento de vocês. A dificuldade é você lembrar qual o conhecimento que ele quer que você use. Né? Mas depois que você lembra, fica fácil, tranquilo. A questão toda é você conseguir lembrar desses conhecimentos. Então, você tem o seguinte, o produto das raízes reais da equação é parecida com a outra, né? A outra era soma, essa aqui é produto. Então, a gente tem módulo de x quadrado menos 3x mais 2 igual ao módulo de 2x menos 3. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou os dois valores dentro do módulo são positivos, ou os dois valores dentro do módulo são um positivo e o outro negativo. Sinais trocados, né? Ou o mesmo sinal, ou sinais trocados. São as duas possibilidades. Sinais invertidos, digamos assim, para mais tranquilo de compreender. Então, você vai ter aqui x quadrado menos 3x mais 2 igual a 2x menos 3. X quadrado menos 3x mais 2 igual a 2x menos 3. Negativo, né? Menos 2x menos 3. Então, vamos resolver as duas equações. Então, aqui no primeiro caso, você vai ter menos 3, quando vier o menos 2 para cá, fica negativo, menos 3 menos 2 é menos 5. Quando esse aqui vier, fica mais 3, 3 mais 2, 5. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 5. O delta vai dar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, você vai ter 5 ao quadrado é 25, 25 menos 20. Que dá 5. Então, x vai ser igual a, substituindo, b é negativo, menos com menos dá mais, então você vai ter 5 mais ou menos, raiz quadrada de 5 dividido por 2. Só dá para separar porque é irracional a raiz quadrada de 5. Então você vai ter a primeira possibilidade, 5 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, segunda, 5 menos raiz de 5 sobre 2. Resolvendo a próxima equação ali. Primeiro a gente multiplica aqui, ele fica positivo, né? Então vai ficar o negativo, desculpa, menos 2x, quando vier para cá fica positivo. Então você vai ter menos 3x mais 2x, que vai dar menos x. E a mesma coisa de cá, menos com menos dá mais, quando vier para cá fica menos, e você vai ter menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Então você tem A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 1. Então você vai ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Faltou o sinal aqui, né? Aqui é negativo também. Então, você vai ter 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos dá mais. Você vai ter 1 mais 4 igual a 5. Então, ficou bem parecida com a outra questão, é o coeficiente b, que é diferente. Que no primeiro caso é menos 5, no segundo é menos 1. Então, você vai ter x igual a menos com menos dá mais, então vai dar 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Só dá para separar porque raiz de 5 é racional. Então, você vai ter x igual a 1 mais raiz quadrada de 5 e x2 igual a 1 menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Quando ele pedir para calcular o produto, você vai ter que fazer o produto dessas quatro equações aqui, ou dessas quatro expressões, né? x1 vezes x2 vezes, aqui a gente poderia chamar de x3 e x4 aqui só para ter diferença. Na verdade, você vai ter 5 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 5 menos raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, você tem aí. E aí é que vem, né? Porque quando você resolve o problema, e você olha, vixe, as soluções têm números irracionais aqui. Como é que eu vou fazer esse produto aí? É aí que tá, né? Você se assusta, desiste,
e não percebe que, na verdade, isso aqui são produtos notáveis, ó, quadrado da, ou melhor dizendo, multiplicação produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro termo, 5 sobre 2. Segundo termo, raiz de 5 sobre 2. Isso aqui vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Aqui é a mesma coisa, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro termo aqui, 1 sobre 2. Segundo termo, raiz de 5 sobre 2. Então, isso vai dar, é só você fazer essa multiplicação, ó. Quadrado de 5 é 5, quadrado da raiz quadrada de 5 é só o 5. Então, você vai ter 25 menos 5 dividido pelo quadrado de 2, que é 4. Fica a mesma coisa. Quadrado de 1 é 1. Quadrado da raiz quadrada de 5 é 5. Então, você vai ter 1 menos 5. Porque a gente lembra que esse produto, né? Quando você tem um produto da soma pela diferença dos termos, vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou colocar aqui e aí a gente vê. Isso aqui vai ser o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é b ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nesse primeiro caso aqui, o primeiro é 5. Né? A gente pode deixar o produto para depois aqui. Então, raiz quadrada é 5 quadrado, 25. Raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada de 5. Você pode cancelar a raiz, né? Isso aqui é propriedade de potência. Isso aqui é igual a 5. Opa. Isso é igual a 5. Então, a gente tirou e colocou. No caso aqui é 1 e 5. Então, dá para você subtrair aqui, ó, 25 menos 5 dá 20. 1 menos 5 dá menos 4. Então, você vai ter 20 dividido por 4, que vai dar 5. E menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, você vai ter 5 vezes o menos 1, que é igual a menos 5. Então, solução, menos 5. Então, o que parecia difícil, né? Você consegue simplificar lembrando do que você pode fazer. Depois você pausa aí e dá uma verificada com mais calma. Então, ficou na página 18 e 19 desse módulo. Tem mais questões, vocês podem tentar resolver. Qualquer dúvida, tirar com a gente aí. Fica faltando agora só a parte da equação modular. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente volta e faz aqui na equação modular.